Estamos iniciando aqui um projeto falando de axé, voltado ao povo de Angola. E vamos começar hoje trazendo aqui uma pessoa muito conhecida e que vai falar alguma coisa, iniciar a sua apresentação. Por favor. Muito prazer estar aqui com vocês. Você, Mogi, meus respeitos, eu, Angelo, Jassanã, que eu tenho muito carinho, a gente é um pouco distante, mas eu tenho muito carinho por ele. Eu me chamo Roberto Braga, Tata Luazenia, iniciado nos anos 80, na década de 80, né? E pelo saudoso Ayaquebala, neto de Gideí, bisneto de seu angorense e tataraneto de Siriaco. Meu candomblé fica na rua Machado de Assis, número 10, em Nova Iguaçu, instalado ali há 29 anos e 6 meses. Em janeiro, agora dia 28 de janeiro de 2016, nós estamos completando, a casa está fazendo ali 30 anos e espero que a gente conduza isso aqui com maior glamour, né, para o nosso povo. O povo banto, o povo de Angola, merece essa abertura que o Jassanã está dando, que o projeto está dando, principalmente com a companhia de vocês dois. Eu agradeço, eu te pedi a benção. Para mim é um prazer muito grande, que eu lhe conheço há muitos anos. Vou à sua casa sempre, sou muito bem tratado, nós somos amigos. Mas como é que o senhor chegou no candomblé? Qual foi a sua trajetória de chegar ao candomblé e ser iniciado? Rapaz, eu vinha no carro pensando nisso. A minha trajetória até chegar ao candomblé foi uma trajetória de deboches. A minha tia-avó tinha um terreiro de umbanda. Ela recebia a Mariazinha, recebia o caboclo Ventania, a preta velha Vovó Cambinda, ou Maria Conga, não lembro, estou um pouco idoso. E tudo que eu via, eu ria, eu debochava daqueles comportamentos, mas sempre fomos lá tomar os passes, como até hoje eu tomo passe com Preto Velho, tá? Eu não tenho nada contra Preto Velho, caboclos, os guias de Umbanda, gosto muito, até porque me faz bem. E eu debochava, eu ia num lugar, apanhar doce, via aquele monte de gente de idade comendo doce, chupando chupeta, se mexendo e brincando como criança, e eu ria, eu debochava. E um dia eu comecei a frequentar um lugar que a minha irmã foi frequentar, e com 9 anos de idade, um senhor que é o senhor dos meus caminhos, o Exu Marabotoquim de Guiné, me pegou com 9 anos de idade. Imagina uma criança com 9 anos de idade tomar 2, 3 garrafas de cachaça coquinho. Isso aconteceu comigo, toda a minha família está aí, viva, graças a Deus, para poder contar e confirmar. E daí foi um salto. Eu tive primeiro meus guias de Umbanda e nunca me enveredei para o candomblé, ia assistir, depois passei a não debochar mais, porque quando você sente na carne, você passa a ter mais uma seriedade, né? Você acredita naquilo, a verdade é essa. Eu não gosto muito de rodeios, quem me conhece sabe disso. E eu fiz um bori. Na minha época chamava bori mesmo. Fiz um bori porque eu estava tendo aqueles passar mal, aqueles desmaios, né, que até então a família acha que é desmaio. E comecei a trabalhar. Eu sempre trabalhei desde os 15 anos de idade, estou quase me aposentando. E eu trabalhando num restaurante em Jacarepaguá, eu era chefe de uma cozinha alemã, para a surpresa de vocês, né? Eu era chefe de uma cozinha alemã e bolei uma vez no trabalho. Fui socorrido pelo falecido Oya Kendala, que morava lá perto.
Jacarepaguá, né? Isso, morava lá perto. O restaurante que eu trabalhava era na estrada Jacarepaguá 6696. Fui socorrido e automaticamente os patrões mandaram embora, né? Porque tudo suíço, tudo alemão, o que é isso? É uma assombração. Tudo aquilo que eu ri dos outros, eles se assustaram comigo. E me mandaram embora, e aí eu resolvi fazer o meu santo. Eu consegui me desgarrar a minha independência familiar e falei para minha mãe, eu vou fazer o santo. Porque eu vi a necessidade. E me iniciei. O meu barco foi de 3. Me iniciei na Travessa São Jorge, número 96, no bairro Manuel Reis, em Nilópolis. E eu me iniciei em 11 de setembro, quando foi em 5 de maio, eu consegui o meu primeiro emprego de carteira assinada. Me vem uma certa emoção, eu vim no carro pensando por causa disso, porque eu me emociono toda vez que eu falo nisso, porque a nossa época, o candomblé era de muita humildade. Pai de santo não tinha carro, pai de santo não tinha casarões. Muitas das vezes o candomblé era os fundos da casa, mas tinha o famoso e maravilhoso gunzo. Famoso e maravilhoso axé, o caminho. Eles faziam uma coisa pra gente e a nossa vida seguia. Eu arrumei o primeiro emprego de carteira assinada na Rua Senador Dantas, 75. De carteira assinada nesse ramo que eu vou chegar lá. E eu passei, acabei dessa empresa, fui para um grupo que gestava essa empresa e acabei sendo gerente financeiro de uma financeira enorme. Trabalho nesse ramo até hoje. E foi assim, foi aquele pontapé. Meu pai de santo falou para mim. Fiquei 38 dias recolhidos. Meu pai de santo falou, se você seguir os dogmas do santo, se você respeitar o santo, você vai ter tudo que você merece. Porque a tua estrela é boa. Então você faça que o santo abra as nuvens para ela brilhar. E eu segui. Eu consegui com isso ajudar muito meu pai de santo, ajudar muito a minha casa de santo. E fui andando. E nunca quis casa de santo, né? Parece até que todo sacerdote que senta aqui fala a mesma coisa, mas é verdade. Mas já puxando isso que você falou, como é que surgiu essa casa de santo na tua vida? Como é que você se tornou um pai de santo? Então, tudo começou com uma celeuma. Um problema que meu pai de santo falou, não quero mais terreiro. Estou doente, não quero mais terreiro, vou levar os santos para casa da minha filha de santo em Realengo. Estou começando a adoecer, ele já tinha tido uma complicação nos rins, estava dialisando, e levamos para casa dessa irmã de santo, que também já veio a falecer. E lá eu tive um problema com um irmão de santo meu, que hoje esse problema já passou, eu vou lá, ajudo ele, ele vai à minha casa. E eu levei meus santos para casa. Levei meus santos para casa e meus santos ficaram em um dos quartos da minha casa. Minto. Na área de serviço. Embaixo ficava o escravo, como era chamado, né? Hoje é em Zila, em Gila. Gamba. Em Gamba. O escravo ficava embaixo e na prateleira em cima da área de serviço ficava os ibais. E uma vizinha, que era minha senhoria, me chamou para dar uma olhada para ajudar ela no terreiro dela, um terreiro de Xambá. Acabei sendo pai pequeno da casa dela porque ela precisava de muita ajuda. Morreu o ano passado com 97 anos de idade. Olha que maravilha. E com uma fé tamanha. E acabou que o Xambá é uma nação, é um segmento. O Angola é outro. Não dá para misturar, né? Não dá para uma casa ter duas coroas.
um reinado não tem 2 reis. Eu falei, gente, eu tenho que arrumar um lugar para botar o meu santo, para eu cuidar dele. E com isso eu já tinha um monte de clientes. Por causa do meu Exu, por causa da minha pombagira, por causa do meu caboclo, eu já tinha um monte de clientes. E aonde eu ia atender esses clientes? No apartamento que eu morava? Na casa do vizinho? Na casa da minha mãe? Muito bem. Saí andando com um conhecido rapaz, Marcelo, que hoje ele está em julho, 17 de julho, ele completou 29 anos de santo, feito na minha casa, pelo pai pequeno da minha casa. E ele falou, aquela moça, ali era um terreiro de Umbanda, a Dona Laide que fez meu parto. Descobri que a Dona Laide tinha feito parto de quase todo mundo daquele bairro que eu moro, Angelo. Caramba. A Dona Laide era a porreta, a preta velha dela, quando ela não conseguia fazer o parto, por causa de parto amarrado, que hoje não tem mais isso, por causa da cesariana, a preta velha chegava e resolvia com um talo de mamona. Dona Laide já tinha 8 anos de morta. Aí eu falei, o terreiro, até muito bonitinho, não muito grande, e eu cheguei e perguntei para Guaciara, Guará, você quer me alugar isso? Ela falou, alugo. Era a herdeira. Alugo. Eu fui, apanhei os dados dela, fui para a cidade, fiz o contrato de locação em 1986, no finalzinho de 85 para 86, e geramos o contrato, assinamos o contrato, eu paguei o primeiro mês de aluguel logo antecipado e começamos a fazer a obra. Dentro do salão tinha um monte de terra. Aí eu falei, poxa, um bocado de material a gente já tem. Não tinha nada. Só tinha cocô de rato. Cocô de rato e cocô de gato. Então, material inútil, tivemos que jogar fora. E começamos, aí falei, poxa, eu vou trazer meu santo para cá, fiz o quartinho do santo. Rapaz, para que eu fiz isso? Para que eu fiz isso? Foi levar o santinho para lá, para em 28 de janeiro de 86, eu ter que inaugurar a casa. Você levou o santo quando? Levei no início, no finalzinho, outubro, por isso que as festas do meu santo são todas em outubro, porque foi o dia que ele foi para lá, em outubro de 85. E aí em 86 eu tive que inaugurar a casa, ainda sem ter 7 anos de santo. Mas com todo o apoio do meu saudoso e querido pai de santo Ayaquebala. Esteve ali do meu lado até meus 9 anos de santo, eu fazendo todas as coisas, ele do meu lado. Meu primeiro barco foi ele quem fez, meu primeiro tata foi ele quem confirmou, minha primeira cota foi ele quem confirmou, e assim foi. Me diz uma coisa, o seu pai de santo era uma pessoa sábia do tempo dele, como é que foi esse negócio? O que me deixa curioso, o senhor ter que sair do Rio de Janeiro para tomar obrigação com uma pessoa em Salvador. Então, Angelo, eu gostei muito da pergunta. Porque eu gosto de desafios. Mas não é uma pergunta capiciosa, não. É uma pergunta não. Eu gosto porque quase ninguém me pergunta sobre isso, Angelo. E você foi abençoado. Eu acho que Zazi é muito por nós mesmo, entendeu? Porque quando não aparece uma pessoa para perguntar em algum debate, você vem e pergunta. É verdade. E aí o que acontece? Meu pai de santo vem a faltar. Primeiro morre a mãe de santo dele, e ele foi, lavou a cabeça lá no Meier, lá com a irmã de santo dele, e logo depois ele veio a faltar. E eu comecei a procurar meus amigos, como você falou, muito conhecido. Eu fui até a Boa Viagem, por amizade e carinho ao seu Zezinho. Fui ao seu Francisco de Omolu, que era filho de Santo Seu Zezinho, em Nova Iguaçu. Fui na falecida mãe Nitinha e minha querida mãe Beata. Mãe Beata está viva,
Ela vai confirmar isso com certeza. Os outros 2 estão mortos. E meu amigo Akin, que já morreu também, mas o irmão dele está vivo. O Akin africano, que vocês conheceram também. Uhum. E Pai Zezinho botou o jogo e falou: meu filho, você procure as suas raízes. Seu santo diz que você para você procurar as suas raízes. Só isso, Pai Zezinho, só isso. O santo não fala nada. Quanto é o jogo? Nada, meu filho. Ave Maria. Como é que eu vou cobrar de Sodô? No jeito. Fui na casa de mãe Nitinha. Mãe Nitinha falou: olha, procura ver, porque você precisa procurar suas raízes, procurar o seu passado. Ninguém falou exatamente com as mesmas palavras, com as mesmas letras. Correto. Pai Francisco, a mesma coisa. Mãe Beata, quando eu cheguei, ela estava na porta da casa dela e falou assim: Ave Maria, eu sonhei com você essa noite, meu filho. Sonhei com você que você estava numa aflição e que seu santo dizia para você assim: vai, pegue o barco, lá no final está a sua história. Não precisei jogar abuso com a Mãe Beata. Como foi com o meu primeiro tata, que eu e meu pai de santo tivemos dúvida. Mãe Beata destrinchou com um fecho de acocô na mão. Então, chamei o Akin, porque eu sou teimoso, tá? Não sei se você é assim, mas eu sou teimoso. Sou torrão pra caramba. Chamei o Akin e falei: Akin, meu amigo, dá um pulo aqui na minha casa, eu tô numa agonia só. O que foi, Roberto? Akin, meu pai de santo, morreu. E eu não sei o que fazer da minha vida. Estou numa encruzilhada. Todo mundo acha que uma encruzilhada é uma esquina, né? Estou numa encruzilhada e não sei o que fazer. Você pode me ajudar como? Ele foi lá na mala do carro dele, apanhou um monte de obi, um monte de orobô, falou: abre aqui. Eu abri o quarto do meu santo, ele pegou aquilo, falou, embolou a língua, lá um monte de coisa, jogou aquele negócio tudo lá no chão mesmo. Não foi esteira, não foi pano, não foi tábua, não foi mesa, não foi nada. Foi no chão mesmo. E falou: Roberto, procura suas raízes. Xangô diz: aqui nada para você. Foram as palavras dele. Xangô diz: aqui nada para você. Fui para Salvador. Minha filha de santo, tem uma filha de santo que mora em Salvador, você a viu lá, com Dandalunda, no Tumbajuçara. Falei: Iris, procura para mim o telefone e o contato do Tumbajuçara que eu preciso ir para aí. Dia 6 de janeiro de 2001, eu cheguei em Salvador. Era uma quarta-feira. Quinta-feira era lavagem do Bonfim. A Iris foi comigo, mas não fomos para o Tumbajuçara. Quando eu cheguei, que ela me mostrou: é aqui que é o Tumbajuçara, eu falei: não pode ser. Muito bonito a frente, todo de piso na frente, uma coisa bonita. Era o Tanuri Junsara. E eu já tinha ligado, marcado com minha falecida tia Bebé, para ela olhar para mim. Tia Bebé disse: na quinta não, você vem aqui na sexta para a gente conversar, bater um papo, e depois eu olho para você. Tia Bebé, na sexta-feira, quando eu fui para lá, que eu cheguei lá, me informaram que a Bebé tinha ido para a Cruz das Almas e não sabia quando ia voltar. Aí eu saí de lá, muito obrigado, virei as costas. Minha amiga, minha irmã de santo, estava lá passando roupa e falou assim comigo de longe. Eu virei as costas, saí. Quando eu cheguei no portão, eu explodi. Explodi. Aí botei a mão, parou um táxi, nós entramos no táxi. Aí eu, dentro do táxi, falando também: eu não acredito que meu santo fez isso comigo, me mandou para vir para cá e eu não achar a pessoa aqui no Tumbajuçara. Aí o taxista virou e falou assim: moço. Eu falei: moço, nada. Já falei um palavrão para ele. Não, é que o Tumbajuçara não é aqui não. Aí eu falei: como é que é, moço? Né? Aí ele falou: não, o Tumbajuçara é ali na Vila América, a casa de Siriaco. Eu falei: é para lá que eu quero ir. Não falei nada. Quando eu saltei do táxi, que eu paguei a ele, ele virou para mim e falou assim: não vou lhe cobrar que Xangô botou o senhor no caminho certo. Maravilha, hein? Por favor. E eu já fui questionado se existiu realmente esse caminho ou se foi devaneio meu. Quando eu entrei no Tumbajuçara, a minha mãe de santo, minha querida mãe de santo, Iraildes,
Nego Amessoegi, ela me recebeu lá do finalzinho, eu entrei pedindo licença, ela falou, Giraê, com aquela voz fraca, e falou assim, botou a mão na cabeça, caô cabecile, eparrei. Eu sou de Zaze com Dandalunda. Meu pai de santo tinha morrido, dia 2 de novembro, foi enterrado. E aí, pedi licença, assim, um lugar simples como é até hoje, muito simples. Adoro aquela simplicidade de lá. Se eu pudesse, eu teria um candomblé simples igual aquele, mas eu não posso, meu candomblé foi feito daquela forma. E aí ela falou, meu filho, hoje é dia de cabeça, eu não olho para ninguém. Você volte amanhã, que era sábado, traga uma vela. Quanto é que é o jogo, mãe? X reais. Não vou dizer que não tem necessidade, né? Também não é mais esse preço, né? Não é mesmo. E aí ela falou, mas não deixe de trazer uma vela. Nós aqui do Rio de Janeiro não estamos acostumados a carregar uma vela. Levei um pacote de vela, levei uma abraçada de flores para botar no quarto do santo, que é o nosso costume, né? Agradar. E ela olhou para mim e ela falou a coisa mais importante de tudo para mim, foi ela ter falado no santo do meu pai de santo. Foi isso. Que bacana. Juro para vocês que foi isso, porque o santo do meu pai de santo mora em outro lugar. Ele não está comigo por uma sugestão, uma opinião deles, não me darem o santo do meu pai de santo. Meu pai de santo tinha uma faixa de 270 filhos de santo. Não. O único filho de santo dele que tem casa aberta sou eu. Eu digo isso aqui, eu sei que vai para o banco mesmo. O único filho de santo dele que tem casa aberta sou eu. Eu pergunto para vocês, quem seria o herdeiro desses santos do meu pai de santo? Sem dúvida. Lógico. Já até que o senhor faria grande festa em Bambu Sempre, Sim, vou fazer esse ano. em homenagem a ele. Vou fazer esse ano. Se Deus me der vida e força, até dezembro eu vou fazer uma festa para Bambu Sempre. E ela virou e falou, você precisa fazer isso. Fizemos as coisas. Ela falou, galo não precisa, que eu tenho um galo no galinheiro. Pombo, eu tenho um pombo na gaiola, você compre isso. Aí eles lá têm a mania dos 150 gramas, né? E nós aqui não temos essa mania de 150 gramas, comprei 1 quilo. Quando eu cheguei lá pro ebó, tinha quase um espaço desse todo aqui de bacia. Eu falei, mãe, mas eu comprei a mais para poder ficar para casa. Não, é do seu ebó, é do seu ebó. Você comprou com a tua energia para fazer a sua limpeza. Então é do seu ebó, é do seu ebó. Tomei um banho com aquelas coisas todinha, coitada da véia, se cansando de passar aquele monte de coisa em mim. Eu perguntei, mãe, se o jogo já era um pouquinho alto na época, perguntei, mãe, quanto é que vai ser a obrigação? Né? Vocês imaginam, né? Ela falou, meu filho, traga as coisas. Ave Maria que eu tenho que cobrar alguma coisa de Zaze. Zaze também é dono dessa casa. Zaze tem cadeira nessa casa. E eu aqui sou só uma mensageira. Eu estou aqui só de passagem. Essas coisas nos emocionam porque hoje o candomblé, tudo é uma importância. Eu não estou dizendo da casa dos outros, não. E às vezes nem tão importante. Falo da minha também. Agora, na minha, se você tiver, eu faço. Se você não tiver, eu vou dar um jeito de fazer. Porque eu reúno todo Mas mundo. vamos dar uma travada aqui rapidinho. Você, a gente não precisa nem fazer pergunta. A primeira pergunta tu já vai resolver tudo, destrincha tudo. Mas vamos lá. Para quem não sabe, eu me incluo, me conta essa história do Tanuri. O Tanuri Jussara Isso, me é conta uma essa das história. casas filhas do Tumba Jussara. É uma derivação do Tumbujussara. Não é uma derivação. É um filho de santo, uma filha de santo, seu Siriaco, minha tia Bebé, com o marido dela, que eu não lembro o nome. Sim. Quando eu fui para lá, ele já era morto há muito tempo. Minha tia Bebé morreu depois de eu estar já feito a obrigação lá em Salvador. Que
foram feitos por seu Siriaco. Eu lembro que ele tinha um problema com o encosse, o encosse dele, que seu Siriaco teve que tirar um resguardo junto, entendeu? Não sei nem se isso era segredo, mas... E a casa ficou com o nome de Tanuri Jussara, que eu acho que seu Siriaco que deu o nome de Tanuri Jussara, que deve ter uma tradução. Talvez não. Eu não sei, mas é um nome até soa bem. Tanuri soa, tem um som legal. Um nome bom, né? Um nome bom. É o Didil, né? Didil, né? Não, Didil não. Didil é de outra casa, do Barral. Olha, a minha casa, todo mundo me pergunta qual é a tradução da minha casa. Eu ia perguntar o Lume Jacaré. O Lume Jacaré foi uma junção, porque antigamente, não é quebrar podre, gente, antigamente as diginas, ninguém tinha dicionário. Claro. As diginas eram tiradas do nome, algumas sílabas. Sim, cada um fazia do seu jeito. Exatamente. Aí esses dias eu escutei, que eu acho que foi você, que até na digina é coerente, né? Loisenier. Então, olha a inteligência desses caras. Lá atrás, sem dicionário. A sua digina tem tudo a ver com sem informática, né? Porque hoje a internet é tudo. Não, hoje é fácil. Hoje é fácil. Então, Tanuri Jussara é isso. E o Lume Jacaré é um pedaço. E aí eu falo para o povo assim, olha só. O Lume Jacaré, ele se refere a justiça, amor e saúde. Justiça, amor e saúde. Porque até o emblema, o brasão da casa, né, a logomarca da casa, são dois oxês, dois machados, um xaxará no meio e um abebé na frente. Então são os donos da casa, que é Zaze, Dandalunda e Cavungo, que é o nosso patrono, e o pai pequeno da minha casa, que me ajudou a fundar aquilo tudo. Que se não fosse o pai pequeno da minha casa e o Marcelo, nós não teríamos a casa hoje fazendo 30 anos. Porque nesse período todo, eu nunca deixei de trabalhar. Eu sempre tive que ter algum salvaguarda, que era essas pessoas que ficavam em casa preparando. Nós ficamos 1 ano e 8 meses direto. Muzenza, hoje chamado, né? Muzenza, Ogan, Eked, Muzenza, obrigação. Entendeu? Claro. Então eu tinha que ter alguém me salvaguardando. Uma coisa, eu estou falando sobre a sua casa, né? Quais as tradições do Tumajussara que o senhor carrega, se são totais, a sua casa é sendo descendente, qual a importância de o senhor carregar essas tradições avante? Então, meu tatas, eu Angelo, nós tínhamos uma história, Oiaquebala, filho de Jidei, neto de Angorense, bisneto de Siriaco. Todo esse aparato, todo esse comportamento religioso seguido do Tumajussara, o seu Siriaco. Eu acho que foi por isso que meu santo pediu que eu procurasse a casa matriz. Teve mudança? Teve muita mudança, porque nós temos o problema da regionalidade. Nós não podemos esquecer disso. O Candomblé do Rio de Janeiro é um, o Candomblé da Bahia é outro, o Candomblé do Maranhão é outro. Eu penei com uma obrigação que eu fui fazer em Recife. Então, quando eu vou para Salvador, eu chamei todos os meus filhos de santo, depois das obrigações que fiz lá, e depois que minha mãe de santo veio aqui e fez minha obrigação aqui na minha casa, aqui no Rio de Janeiro, porque meu santo mora aqui, eu não ia fazer obrigação lá. Eu não ia dar de comer para o meu santo lá. Eu acho que o povo tem que entender isso também. Clone no candomblé não existe. Nem botar a pedrinha no bolso e pegar um avião. E se o santo tivesse medo de voar? Aí era um problema, não era? Como é que ia ser? Se o santo enjoasse, né? Então o que acontece? Chamo meus filhos de santo e falei para eles, meus filhos, o costume da casa matriz é esse. Nós vamos cantar assim, mas nós vamos fazer isso gradativamente. Aos poucos, todo mundo pegando o ritmo da casa matriz, para quando o povo da casa matriz e Messoegi vier aqui, a gente saber falar
Ah, então o senhor endossou com o Tumba Jussara da Raiz. Engordei. Engordou. Engordei, não foi endossar. Eu engordei. Engordei, e hoje, quando o Iraildes Nengo Messoegi vem para o Rio de Janeiro, ela vem para minha casa, eu vou ajudar a ela aonde ela estiver, nas obrigações. Eu posso não estar na festa, mas em 90% das obrigações que ela fez, eu estava nos bastidores com ela. Porque a minha casa tem agenda. Beleza. Agora, vamos aproveitar esse gancho aí. Queria saber como é que você vê a nação de Angola em si. Ela teve muito tempo aí meio jogada de lado, meio encostada. A supremacia do Queto é muito grande, né? Tem muito mais gente. E agora a gente está conseguindo retomar um pouquinho. Me fala sobre isso aí. Então, eu acho muito bonito, muito bom mesmo esse avanço, essa abertura, essa aglutinação de pessoas do povo do Candomblé Angola. O Candomblé Angola esteve lá atrás, no meu pensamento, pelo povo de Angola se fechar. A gente sabe que o povo do Angola e o povo do Jeje é um povo mais molusco, né? É mais fechado. Então, o povo do Queto já teve a expansão com o próprio Ilê Axel Poafanjá, com Mãe Estela à frente, a Casa Branca com os 16 obais e ministros, e foi expandindo, todo mundo querendo correr para lá. Porque tem também aquele problema. O povo gosta muito de glamour, né? E a gente tem que entender que o nosso Angola, o Angola e o Jeje, não estou puxando brasa porque eu estou dentro da casa do Jassamã, o Angola e o Jeje, o glamour é bem malembe, né? É mais bem rústico, devagar, né? É muito mais fechado. Nós não usamos aqueles adês, né, grandões, aquelas coroas grandonas. As nossas obrigações, a gente não faz convite para dentro do Baquice para assistir o Guidiá Mutuê, o Bori, o que for. Então, hoje, o povo começou a atentar também para uma coisa, que é como dar comida para o santo. Tem casas por aí, não estou nominando casa de ninguém, que entra 4 bichos, um bode, 4 bichos. E no Angola não, no Angola se entrar um bode vai no mínimo entrar 16 bichos de pena. E aí o que acontece? Graças a Zambi, a Deus, né, ao Criador, começamos a ter mais público. As pessoas verem e nós fazermos um candomblé de Angola mais Angola, menos Argola. E aí o que acontece com isso? O povo começou a vir chegando. Hoje a gente vê a Casa do Sagemi cheia, o próprio Bate-Folha aqui em Anchieta cheio, o Meyer lá no Walter, na Madozan, lotado. A minha casa, eu não tenho grandes números de filhos de santo, tenho lá uns 40 gatos pingados lá, e outras casas mais. Você chega na Casa de Angola hoje, a Casa de Angola é muito bem cheia, vamos dizer assim, muito bem frequentada, numeral. Mas está mais agradável também, né? Sim, está muito melhor, menos bebida, né? A gente não pode deixar de falar nisso, né? Menos bebida, um negócio está mais sadio, o pessoal está mais, entendeu? Voltado para o santo do que para ir ver o que é e o que não é. E eu acho que por aí vai. A Casa de Queto anda cheia, muito cheia também, mas o Angola encheu muito mais e acho que vai encher muito mais ainda, hein? Você tinha falado aí, você passou aí rapidamente por uma agenda. Como é que é a agenda da tua casa? Então, a agenda da minha casa, todo dia 20 de dezembro, eu monto a agenda do ano seguinte. Ela só muda se acontecer de ter uma festa na mesma data
em Salvador, na Casa Matriz, porque eu não faço festa nenhuma na minha casa, aqui no Lume Jacareí Junsara, que seja antes da Casa Matriz. Porque a Casa Matriz tem que festejar, para depois eu fazer o festejo aqui. Claro. Meu entendimento. E aí a agenda segue. Maio, julho, agosto, final de setembro, quando começam as obrigações de Zaze, 10 de outubro, de 6 a 10 de outubro, Zaze. Aí, novembro, finalzinho de novembro, e dezembro, com o encerramento, que não é com Lemba. Não sei quem foi que disse que Lemba tem que encerrar nada, né? Por que Lemba é o último? Eu não sei. Na minha casa, o último são as mulheres. Então, é esse o caminho. E aí, se, por um acaso, acontecer de... julho é a festa de Incoce. E isso acontece há 25 anos. Por que eu passei a festa de Incoce? Tirei de junho para julho. Porque toda a festa de Incoce que eu dava era vazia. Porque todo mundo estava tocando para algum em junho. E aí eu passei a fazer em julho. Se tiver alguma emergência, um muzenza, uma obrigação, a gente troca a data para poder não ficar todo mês, toda hora fazendo festa, porque o pessoal todo lá de casa, graças a Zaze, trabalham, até porque tem que trabalhar para ajudar o Pai de Santo a fazer a festa. Eu queria, de antemão, antes de eu responder a última pergunta que eu vou fazer, agradecer. Nossa, para mim é um prazer. Dispor estar aqui, abrindo essa parte que nós estamos fazendo agora, só especificamente falando de Angola, e perguntar ao senhor o que o senhor vê do Angola daqui a 30, 40 anos, como é que está, pelas transformações que o Angola teve até agora, na frente, o que o senhor vê aí? Eu, Andilo... E uma palavra para os próximos. Eu vou falar tudo junto. Eu quero agradecer muito a oportunidade de vocês aqui, essa dinâmica legal de botar o povo de Angola para falar, para contar a sua história, um pedacinho da sua história. E esses dias eu comentei sobre daqui a 30 anos ou daqui a 50 anos o candomblé. E não disse o candomblé de Angola, eu disse o candomblé em geral. O povo tem falado aí, muita gente falando, o candomblé vai acabar, o candomblé daqui a 20 anos vai acabar. Vai acabar. Eu concordo que vai acabar. Vai acabar as casas que são fachadas. Vai acabar as casas que não têm a raiz plantada. Vai acabar a casa que serve para agregar tudo que a gente possa imaginar. Agora, os não sérios, né? Agora, as casas sérias vão estar. Porque há quantos anos está ali o Bate-Folha? Desde 36. 39. Então pronto. Há quantos anos está lá o Tumbazuçara? Há troncos e barrancos? Estamos aí chegando aos 100 anos. Ano que vem? Não, 2019. 2019 são os 100 anos do Tumbazuçara. Ano que vem é os 100 anos do Bate-Folha. Isso. E aí o que acontece? As casas que vão aos seus costumes, que mantêm as suas tradições, vão ficar assim. Até porque o próprio Inquice vai fazer peneira. Tem que fazer, né? O próprio Inquice vai fazer uma peneira e deixar os bons. E vai ficar muito mais em cima do que cair. E isso não é troca-letra com a Bíblia, não, tá? Dos falsos profetas. Não fala em troca-letra, não. Zaze Beca Muvó. Aueto, né? Aueto.